Sombrionauta apresenta A Cor da Autodeterminação Radicada. Sinderiash, quadrinho, 1988. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. Nossas atuais discussões sobre as pautas identitárias nos levaram a um estranho paradoxo, que a punição dos culpados é menos importante do que a superação de seus atos. Muito tem se advogado que devemos proteger as vítimas costumeiras da crueldade humana nascida na hierarquia do poder capitalista, sem abolir ou superar o próprio capitalismo. Resumindo, algo como falar a um motor a combustão que não emita poluentes. Esse tipo de moralismo bem intencionado, disfarçado de ética caridosa, liberal e inócua, visa tentar resolver por meio do discurso efeitos próprios da materialidade. Ou seja, é apenas uma fala impotente que tenta castar todos ao redor. Porque leis que previnem esse tipo de mazelas no capitalismo, sem desmontar as suas estruturas econômicas, apenas podem restringir os meios que elas acontecem, e não eliminá-las. Em breve essas forças irão se expressar de outras formas. Mas para que servem essas leis então? A longo prazo, elas apenas dão mais instrumentos legislativos para que o irmão capitalismo tenha mais controle sobre aqueles que deviam ser protegidos. Tente discutir racismo, misoginia, homofobia, transfobia, machismo, xenofobia em qualquer rede social para ver como seu alcance é limitado. Em suma, as leis que estamos pedindo estão impedindo o debate sobre o que tentamos superar. Logo, estão sendo usadas para nos censurar, nos dois sentidos dessa palavra. Isso está acabando com nossa empatia uns pelos outros. Mas quem são esses uns pelos outros? Nós o que sobrou da combustão dos motores econômicos, a matéria cinza tóxica. Esse quadrinho que resenho mostra que o cinza dos explorados é a base da compaixão e finalmente das chamas da intimidade. Todos os que viveram em bairros pobres sabem que existe uma justiça própria deles, embora desconfio que os dos ricos também tenham, mas eles preferem que a polícia ou as milícias a executem, de preferência nos dos pobres. Essa justiça não segue o princípio do processo judicial, onde um crime é analisado dentro dos parâmetros criados para avaliação destes e de sua própria definição, e se existem elementos necessários para imputá-los a um ou mais praticantes. Os bairros trabalham com o que eles sabem, o que eles vivem e seus métodos disponíveis de justiça e punição. Cheguei a discutir bastante sobre isso em outra ocasião, de como os bairros tendem a resistir à centralidade do poder que não condiz com seus objetivos locais. Como já disse, o bairro lamenta e se vinga, e a vida continua. Todavia existem os produtos dos bairros que os próprios bairros não podem conter. Eles são mais radicais ainda, tendo percebido que a própria justiça do bairro prima por sua organicidade e não pela contenção e superação da dor. Aqui nessa história bela e crua, um dos criadores do Justiceiro, 1974, o descendente de irlandeses Jerry Conroy, 1952, junto ao desenhista espanhol radicado na Argentina José Luis García López, 1948, dono de um traço e de referências visuais que mostram o quão mestiças são as realidades dos Estados Unidos da América, e do finado cartunista, aqui no papel de colorista, o ítalo-estadunidense Joey Orlando, 1927-1998, responsável por uma parte dos desenhos de Watchmen, 1986-1987, pratica uma de suas melhores habilidades narrativas, a de contar o que acontece quando a justiça dos bairros busca superar a própria municipalidade. E como alguém do bairro supera o próprio, por meio da guerra contra outro país. Somos apresentados a uma dupla de peritos em controle de danos, Cinder Du Bois e Jacob Ash, que em verdade são detetives particulares que têm uma diferença fundamental em relação a esse tipo de personagem no ar. Du Bois é vietnamita afro-estadunidense e Ash é um cajun, uma etnia de origem canadense que tem uma identidade transnacional. Cinder e Ash, então, não padecem de nenhum nacionalismo estadunidense. Sua justiça é a dos bairros, mas nunca a dos Estados Unidos da América, embora os seus métodos tenham sido dados pela escolaridade. Cinder é historiadora da arte e de psicologia, e pelo exército estadunidense. Ash foi um soldado e depois mercenário. Ou seja, sua moralidade é mestiça, parda, por que não? E não a da branquitude. Ou talvez seja apenas cinza. Nessa narrativa em particular, somos introduzidos às metodologias de ambos, junto com flashbacks de suas vidas, que vão convergindo até o momento em que esses dois conjuntos de práticas se mesclam. Fica bem claro que no pensamento dos dois, o cliente
cliente, mesmo pagando, não tem sempre a razão. Basicamente, eles trabalham para gente rica que tem problemas que não podem ser resolvidos por forças policiais regulares, porque ou são coisas que levariam os próprios clientes a serem presos, ou apenas são assuntos que os levariam a situações vexatórias. Ou simplesmente a polícia não tem interesse em que sejam resolvidos. Nesse sentido, eles praticam de fato uma espécie de justiça cinza, em que o certo e errado, baseados na lógica dominante, branca, rica, burguesa, nobre, não consegue agir porque ela tem limitações, por ser justamente branca, rica, burguesa, nobre. Essa justiça não é a mera noção preto no branco, e sim um lugar no meio deles. Por isso, os nomes dos personagens são tão importantes. Cinder pode significar tanto brasa quanto centelha, quanto cinza, assim como Ash também pode significar cinza, no sentido de sobras das chamas. Sendo assim, os dois são equivalentes, mas não iguais. Essa tensão é o tempo todo mantida na série em quadrinhos, na qual se mostra como eles adquiriram sua noção de amizade no decorrer de suas vidas. Du Bois era filha de uma vietnamita com um soldado negro estadunidense, e por algum motivo bem interessante tem um cabelo vermelho. Segundo ela, por ter descendentes de escoceses. Se achou isso estranho, então nunca morou em um bairro pobre. Já Ash é filho adotivo de um homem chamado Peter Du Bois, que se casou com a mãe dele, Mary Ash. Como todos os garotos adotados em dado momento, Ash sai em busca de quem quer que tenha sido seu pai biológico, falecido na Guerra da Coreia, 1950-1953. Logo, ele tomou a decisão de se alistar na Guerra do Vietnã, 1955-1975. E durante a ofensiva do Tet, 1968, conhece Cinder, que ficou órfão durante o combate. Esse pano de fundo é mais interessante que a história principal, porque fundamenta como funciona e o que eles estão enfrentando agora adultos. Um assassino estadunidense chamado Lacey, este homem repugnante é a representação de tudo que é mais desprezível no coração das democracias. Gente que serviu nos corpos de seu serviço de inteligência e também na segurança pública e empresarial de maneira informal. Em suma, Lacey acaba representando o lado mais abjeto das democracias, a sua prioridade em proteger os ricos da justiça comum. Se você acredita na democracia, acredita que assassinos estupradores sádicos como Lacey são necessários. Sim, ele estuprou Cinder quando ela era criança. Lacey é a branquitude perfeita, mas não é o foco dessa narrativa. Toda narrativa se dedica a explicar a relação entre Cinder e Ash, mas não os coloca como passivos a Lacey. Aqui os abusadores não ganharão status de protagonistas e nem mesmo de antagonistas se pensarmos bem. Durante suas investigações sobre um sequestro, Du Bois e Ash percebem que estão caçando Lacey também. Nesse sentido, a relação entre os dois se torna mais profunda, porque o desprezo que Ash sente por Lacey não é pessoal, mas afetivo. Ele feriu Cinder e deve morrer por isso, mas Cinder tem outros planos. Ela é mais intelectualizada que Ash e percebe que Lacey não é um assassino qualquer e que precisa mais torturar do que matar. Então percebe que Lacey não quer apenas cumprir seu serviço, mas também quer torturar Cinder a qualquer custo. Cinder sabe o sadismo de homens héteros brancos e como usá-los contra eles. E também sabe diferenciar isso de outras masculinidades, em parte por causa de Ash. Em dado momento, ela pensa que o Kajun a salvou e a levou para ser adotada por seus primos, apenas para ser uma futura amante, coisa bem comum se pesquisarmos bem. Essa é a grande diferença do que falei sobre o problema do identitarismo. Ele se dedica mais a propagar o poder da branquitude patriarcal heterossexual sobre as outras formas de convivência social, do que investir em tecnologias sociais internas dessas para superarem seus traumas. Em última análise, as leis de proteção às chamadas minorias querem mantê-las constantemente traumatizadas ao criarem o pânico de serem traumatizadas antes mesmo disso acontecer. Em dado momento, há uma tensão sexual entre Cinder e Ash, porém o Kajun é filho adotado de bairros e sabe que o que impede de fato ações sexuais pedófilas não é a consanguinidade, mas sim uma espécie de sentimento de amor e compromisso. Cinder não é sua filha, Cinder é a mulher de sua vida, mas não é sua esposa ou sua amante. Cinder é sua amiga, a única pessoa cinza o suficiente para que possa entendê-lo. Isso é mais importante do que sexo. Sexo, ao contrário do que muita gente pensa, não é a coisa mais importante da vida sentimental das pessoas. Intimidade, sim. Então essa é uma narrativa sobre intimidades, sobre como elas se dão, como elas se distanciam e como elas se aproximam. A branquitude é apenas mero obstáculo, não uma grande força sobre-humana, porque é apenas capitalista. Não é sobre gente ferida que tem mais medo de superar seus traumas do que sofrê-los, que passaram a se definir em ignorá-los, ação que acabou por pautar suas identidades. Submetidos a esses tolos liberais que ficam a todo momento perguntando se você está bem e com isso, sempre lhe relembrando de suas próprias feridas, sempre as abrindo, nunca as deixando cicatrizar. Ash é filho de bairros e de
pais adotivos. Ele sabe que o que está enraizado e não é percebido acaba lhe matando. Sabe que Cinder sabe disso também e que seu dever é garantir que ela tenha tempo suficiente para admitir isso. Cinder é astuto o suficiente para não fingir que não é objetificada. Ela não finge que o mundo é justo. Logo ela sabe que deve impor a si mesma. Ela não espera a justiça, não espera a companhia, não espera nada. Ela é quem deve escolher fazer sua justiça e finalmente acertar de fato a companhia de seu grande amigo Ash. E apenas isso é amizade verdadeira, garantir aos seus que eles tenham os meios para se autodeterminarem. Dificilmente essa história seria publicada atualmente, porque mostra o tempo todo como a sensualidade de Cinder não a define, mas faz parte dela. Tudo nos desenhos e argumentos demonstra os traumas de Cinder, mas também que ela tem tentado superá-los, com a ajuda de Ash. Como muitas vítimas de abuso, ela tenta usar a sexualidade como arma de convencimento, porém ela encontra em seu parceiro alguém que não está interessado nisso, porque também quer provar que poderia ser um bom amigo. Para Ash, ser amigo de Cinder é uma forma de demonstrar que homens podem ser melhores. Ele mesmo fala que, como alguém que recebeu amor quando jovem, tem a obrigação de retribuir esse amor a quem precisa. Curioso, como ele mesmo diz, um soldado achar amor na guerra, mas só se valoriza o que se sabe poder perder. Mas esse tipo de narrativa, sim, dialética, não é mais bem-vinda, porque parte do princípio que ninguém é inocente, logo todos podem saber se defender, pelos meios disponíveis em seu próprio materialismo histórico. Ao se tratar todos os vitimados como iguais, tendemos a uniformizar suas histórias, coisa bem idealista e, portanto, pouco eficaz. Já eu prefiro a honestidade cruel, que revela o que é a piedade falsa que diminui. Bom, mas eu pratico Kung Fu. Sabiam que a cor que essa arte marcial pressupõe ser a da iluminação é o cinza, assim como burocrata quer dizer o homem do poder cinza. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas se você estiver no Medium. E dê finalmente um curtir e um compartilhar se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue. E se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. Até mais. Até a próxima. Obrigado.